Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia! Como sempre, luz e paz aí para o seu coração e o meu desejo sincero de que você tenha uma quarta-feira muito harmoniosa, né, repleta de paz e de uma profunda sensação de bem-estar. Não sei se vocês estão ouvindo, mas hoje os passarinhos estão saudando você e te convidando a fazer uma reflexão muito especial na nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Meus amigos, na época de Jesus não tinha internet, não tinha carro, não tinha ônibus. Na época do Cristo não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, nada disso. Nem mesmo a imprensa tinha sido inventada, né? Já que o Gutenberg só praticamente 15 séculos depois iria ter essa brilhante ideia, né, de transformar ideias soltas nos papiros em um papel. Naquela época, gente, Jesus andava, os discípulos caminhavam, e a natureza, de certa forma, era a única maneira deles se conectarem com o tempo que ia se desenrolando na frente deles. O tempo passou, a gente passou, né, a ter acesso a um monte de tecnologia, né, de possibilidades, entre aspas, como dizem as pessoas, de enriquecer a vida. E curiosamente, parece que muitas pessoas passaram a viver de maneira mais pobre. E eu não estou me referindo aqui de pobreza no sentido financeiro da expressão, mas sim no sentido existencial. É curioso como que a quantidade de coisas que a gente tem hoje, teoricamente à nossa disposição, muitas vezes faz com que a gente sofra muito mais, né? E nós fiquemos bem mais distantes de nós mesmos, da nossa essência, do que a gente estava lá atrás, quando tecnicamente não tinha tantas coisas assim. Então, na nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje, nós queremos te fazer um convite. Simplesmente contemple a vida. Tire um tempo, sabe, na sua agenda corrida, cheia de compromissos, afazeres domésticos, profissionais, espirituais, e cuide de você. Sabe, tire 20, 30, 40 minutos, quem sabe, vou ser otimista aqui, 1 hora do seu tempo, simplesmente para contemplar a vida. O que é contemplar a vida? Contemplar a vida, gente, é desenvolver a arte de não fazer nada. Os chineses têm uma expressão muito curiosa e poderosa para essa arte, chamada de Wu Wei. Eles falam, né, na cultura taoísta, que o Wu Wei é uma das principais formas da gente se conectar com o poder do universo. E a arte de não fazer, consequentemente, gera toda uma revolução por nós não, né, por nós não estivermos, eita, troquei o português todo aqui, pelo fato de nós não estarmos, pronto, resolvi o problema, fazendo alguma coisa. Gente, eu sei que isso pode dar um nó na nossa cabeça. Você fala, como assim, Ricardo? Você está me dizendo numa pílula que é para eu não fazer nada? Eu tenho muita coisa para fazer, rapaz. Né? Eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho uma agenda cheia, tenho que limpar a casa, tenho que fazer comida, cuidar dos meus filhos. Como assim não fazer nada? Eu tenho que cuidar do fulano que está doente, tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que ir ao hospital, né? Eu tenho que trabalhar, né? Tá tudo, a vida está me esperando. Você está me falando para não fazer nada? Exatamente. Não enlouqueci. Essa mesmo é a proposta. A ideia, gente, é você se acalmar e encontrar um pouco de quietude, né, dentro de si mesmo. Os cientistas hoje têm estudado muito o impacto dessa quietude na nossa mente. Em inglês, a palavra que mais se assemelha seria stillness. Essa quietude interior, né, um estado de espírito e físico em que a gente sai daquela correria do dia a dia e simplesmente se acalma. Você já notou como as pessoas parece que têm medo de se acalmar? É sério. Tem algumas pessoas, né, quando a gente fala, às vezes eu falo isso nas palestras ou com um grupo de pessoas conhecidas, olha, que tal se a gente parar e ficar calmo? Tem gente que se sente incomodada, a pessoa se mexe na cadeira pela ideia de pensar em ficar calmo. Por quê? Porque ela internamente pensa, eu não dou conta, não é assim? Eu não consigo, eu sou muito agitado. Imagina eu parado durante meia hora, mas de jeito nenhum. E aí isso mostra como, infelizmente, talvez você tenha se tornado prisioneiro da correria do cotidiano. Porque quando, meus amigos, nós somos incapazes de espontaneamente, né, refletir e contemplar como Deus é presente em nossas vidas, sem se dar conta, nós já estamos presos, né? Nós já estamos condenados até o momento que a gente possa se libertar, né, criar essa auto-alforria emocional e espiritual, estamos condenados a viver numa mente agitada, insensível às coisas simples do cotidiano,
simplesmente porque a gente se nega a se acalmar e voltar ao centro de nós mesmos. Então vamos lembrar que quando Jesus foi se preparar para trabalhar a sua vida pública maravilhosa, como que ele fez? Ficando 40 dias e 40 noites aonde? No deserto, sozinho, em silêncio. Quando o Mahatma Gandhi revolucionou o mundo com sua política de não agressão, de satyagraha, sua política de envergadura moral, o que foi que ele fez? Ele ficou horas e horas em profundas meditações e jejuns, muitas vezes dentro de uma prisão. Quando o príncipe Siddhartha Gautama, o Buda, revolucionou a humanidade 400 anos antes de Cristo com uma filosofia extraordinária de amor e de conexão com a vida, com a natureza, ele o fez após muitas e muitas horas meditando em silêncio debaixo de uma linda árvore. Quando o apóstolo Paulo, perturbado por encontrar Jesus e reconhecer que ele havia feito uma caminhada toda tortuosa e que realmente o Cristo existia, ele aceita o conselho de Gamaliel, seu mestre, seu guia na terra, que estava lá no Sinédrio, que recomendou que ele se afastasse, porque ele precisava se afastar. Então ele recolhe-se ao deserto e fica 3 dias como um simples tecelão, na solidão do contato consigo mesmo, contemplando a linha a qual ele tecia e certamente tecendo a sua própria vida em silêncio. Então, meus amigos, então não é possível que a gente realmente consiga contemplar a vida de verdade aqui fora se a gente foge da nossa vida aqui dentro. Então é sério, tira uns minutinhos para você, em silêncio, coloca uma música suave, gostosa. Eu não estou nem falando de meditar, às vezes simplesmente um relaxamento já vai te ajudar bastante, sabe? E curta, sinta seu corpo. Comece a perceber o som da natureza ao seu redor. Ah, mas não tem natureza ao meu redor. Ok, reclamão. Pega uma música com sons da natureza, não é? Sintoniza algo bacana aí no YouTube. Tem tanta coisa simples para ser feita. Ou simplesmente não faça nada. Fique em silêncio, sentindo o ar e percebendo a sua mente agitada se acalmando e se acalmando. E dando espaço a um sentimento de conexão verdadeira com a vida que somente uma mente calma é capaz de sentir. Sabe, gente, hoje nessa vida agitada que a gente tem, as pessoas querem viajar o mundo todo, né? E talvez você descubra que a maior viagem que você pode fazer é a mais barata de todas. É a viagem ao interior de si mesmo. Se descubra, compre um bilhete turístico para o interior de si próprio e desvende os mistérios que existem dentro de você. Garanto que você não vai se arrepender, tá bom? Luz e paz, meus queridos amigos, stillness para todos nós, quietude para todos nós, e que realmente você tenha uma quarta-feira serena e abençoada. E compartilhe sua serenidade com quem está ao seu redor. Até breve, meus queridos amigos, até muito breve.